Canal do Gol. Fala galera que segue o Canal do Gol, estamos aqui com o Alto Astral, vamos pra cima aí com o Canal do Gol, a gente vai ter muitas coisas pra comentar hoje, a gente tem várias pautas, principalmente o jogo do Vitória contra o Cruzeiro pelo Brasileirão 2025, foi muito importante a gente acompanhar esse jogo e a gente vai discutir isso aqui. O Carpini, na sua entrevista coletiva, ele disse que ele pode ser taxado sim como o maior culpado desse jogo do Vitória sair com empate. É o seguinte, o Vitória, ele precisava mais do resultado. Tem a tabela do Brasileirão aí, diretor? Isso, põe a tabela do Brasileirão aí pra gente, porque a gente vai discutir. Eu tô aqui com meus comentaristas aqui, o Carvalho, tô aqui com o Assis também, a gente vai falar sobre isso. Tá tudo bem com você, Varão? Tudo bem com você? Então vamos pra cima com o Canal do Gol. É o seguinte, Vitória, ele precisava desse resultado, precisava sair com um resultado positivo. Desse resultado não, que a gente não precisava desse resultado. A torcida do Vitória, o pau quebrou, hein, Barão? Água, caindo muita chuva nesse dia aí, mas os torcedores estavam lá apoiando o clube. O Vitória, com esse resultado, ele não saiu da colocação, mas porém deixou de galgar posições. Deixou de ir mais pra frente, deixou de avançar. Porque se tivesse ganho o jogo, seria um resultado bem importante, né? Mas a gente vai discutir isso no decorrer do jogo. A gente vai falar da seleção brasileira, a gente vai falar do Bahia, que o Bahia, na verdade, é um dos maiores times do Nordeste. E a gente vai discutir isso, por quê? Porque não é o Sport, não é o Fortaleza, não é o Vitória, é o Bahia, que é o melhor time hoje. A equipe do Bahia está em quinto colocado. Está em quinto colocado, é um dos maiores. Ele está em quinto colocado, a tabela está aí. Então, o melhor time do Nordeste hoje é o Bahia. Sem sombra de dúvida, hoje é o Bahia. A gente pode falar com toda a seguridade. Agora tem um detalhe importante: o Fortaleza é SAF, o Sport é SAF, o Vitória é SAF, mas o Bahia é SAF. Então há um investimento no clube, houve investimento. A gente vai falar primeiramente do jogo do Vitória e Cruzeiro. Foi no dia dos namorados esse jogo, inclusive eu quero até falar com vocês aqui, namora, meu irmão, continue namorando, né Assis? Porque a época do namoro, meu irmão, é a época mais gostosa do... Você entende diferente sobre isso? Não, eu assino embaixo. Você entende? A mulher chama você de quê? De mozinho. De mozinho, aquele negócio, não é não, Assis? Beber pra cá, beber pra lá. É lindo, é um conselho pra você estar namorando, não tô dizendo pra você também ficar, né, Barão? Da sua vagabundagem. Mas namore, aproveite o namoro, leve. Aproveite cada minuto. Por exemplo, a gente vai falar sobre o Vitória aqui, que inclusive eu creio que se os jogadores fizessem o gol, o jogador do Vitória iria assim comemorar, ia fazer o coraçãozinho, ia fazer tudo isso. A época do namoro é a melhor fase do ser humano, meu entendimento, a melhor fase do ser humano na área do romance, na área sentimental é o namoro. Inclusive a Assis aqui tá com 4 filhos, né, Assis? Assis, que o profeta já é papai também. É o seguinte, daqui a pouco. O Vitória, a gente tem os melhores momentos do Vitória, a gente vai passar pra você ver. Inclusive a gente tem entrevistado em campo, precisando do resultado, jogando com favor da sua torcida, jogando no Barradão e com um jogador a menos. O que você pensa sobre isso aí? Boa tarde, Assis. Boa tarde a galera do Canal Gol. É uma honra estar aqui com vocês. Eu entendo a equipe do Vitória. Rapaz, o Cruzeiro. Claro que a gente entende que o Cruzeiro é superior ao Vitória. Você tem esse entendimento junto comigo? Certamente você tem. É um time que está brigando para a liderança do campeonato. Vamos lá. O Carpini entrou ofensivo. Aquilo que era para ser entregue na situação que o Vitória está. Peste a cair para a zona de rebaixamento. Então é o seguinte, você acha que o Carpini entrou, vou continuar com você, Assis, você acha que ele entrou ele fez certo de jogar com 4-3-3, ir pra cima, entendendo que o Cruzeiro é superior, porque assim, uma coisa eu entendo, o Fernando Diniz, que foi para o Mundial de Clubes, passou do primeiro time e foi contra o Manchester City, ele deu entrevista, queria jogar do jeito que jogava sempre, na minha opinião ele fez errado. Porque assim, a gente tem que reconhecer, na minha opinião, né, velho? Sim. Tem que reconhecer a superioridade do adversário. Isso a gente tem que fazer. A gente tem que fazer, tem que reconhecer. O Vitória hoje, nem a equipe, nem o Vitória, inclusive os últimos ganhadores, campeões da Copa do Campeonato Brasileiro, é só Flamengo, é só Palmeiras, certo ou não? Verdade. São eles. Mas isso aí. Time de grande elite. É time de grandes elites que ganha. Mas alguém no Nordeste já ganhou nesses últimos 10 anos? Alguém já ganharam, aí de vez em quando o Inter belisca ali uma segunda posição, mas é só eles dois. Mas isso é incompetência do futebol baiano. Quando é que você vai ver o Bahia e Vitória ser campeão? Vamos lá. Quando é que você pensa que vai ver Bahia e Vitória ser campeão brasileiro? Eu acho muito difícil. Não, tudo bem. Quando é que você pensa que o Bahia e Vitória, jogando o futebol que tá, vai ser, por exemplo, Ancelotti, né, os técnicos da seleção brasileira, eles foi visitar ali o Corinthians, ver o Corinthians jogar na Neoquímica Arena. Não sei se ele foi no Maracanã, mas se não foi, ele vai sim
Mas ele vem aqui na Bahia ver algum jogador Bahia e Vitória jogar? Rapaz. O Tite veio aqui na Bahia ver? O Dorival Júnior veio? Dorival Júnior veio. Dorival Júnior veio? Ele chegou a vir, foi. Chegou a vir. Foi. Mas Bahia quem? Bahia e Corinthians? Bahia aí. Então é complicado. A gente tem que entender que o nosso futebol somos incompetentes. A gente jamais, a nossa... Você assiste. Tipo, muito abaixo. Muito abaixo. Na sua opinião, quais os campeonatos que Bahia e Vitória vai lutar para ganhar? Qual é o campeonato hoje? Por exemplo, a gente tem Campeonato Baiano, tem Copa do Nordeste, tem Copa do Brasil, tem Brasileirão, tem Libertadores e Sul-Americano. Qual é o campeonato que a gente vai lutar vai entrar para ganhar? Na sua opinião, hoje? Na minha opinião, 2 campeonatos que Bahia e Vitória, a equipe Bahia e Vitória pode entrar para brigar é o Campeonato Baiano, que eles dois brigam entre si, e no máximo uma Copa do Nordeste ali que ele vai Então, assim, os únicos campeonatos que a gente vai brigar para entrar para brigar é esses 2 campeonatos. Ou seja, o Vitória Carpini fez certo. Eu usei essa relação aí do Manchester City contra a Fluminense porque não tem condição. Mas Carpini ignorou isso, entrou pra cima e foi pra ganhar o Cruzeiro, só que os jogadores não entregaram. As pessoas dizem que o Carpini é boçal, mas se ele é boçal ou deixa de ser, o importante é que eu quero que ele mostre resultado. O Carpini, só pra você ter uma noção, Jairus, ele veio pro campeonato, ele tinha 23 vitórias, ele não tinha. Ele tinha 23 jogos sem perder. Mas jogava contra quem? Asa de Arapiraca, contra Coutos. Quando começou a ver a valer mesmo, começou a perder. Você acha que está na hora do Vitória pensar em uma troca de técnico ou vamos segurar do jeito que está aí? Boa tarde, Profeta. Boa tarde, salve, salve, galera. O momento do Vitória realmente é muito complicado, né? Muito difícil. Com relação ao técnico, a gente sabe que Carpini ele sabe trabalhar, né? É um técnico que, apesar de ser novo, né, como técnico, ele já mostrou bons resultados. Você viu os melhores momentos aí, né, Varão? Exato, bons resultados nos times ao qual ele passou recentemente. Inclusive, Varão, você falou sobre o jogador. Eu quero perguntar a você, uma pergunta bem delicada. Pra quem você bota na conta esse empate do Cruzeiro Vitória apesar do resultado? Ou seja, você bota na conta de dia, a culpa pode ser do treinador, que tá escalando errado. Porque assim, eu pergunto a você, o vestiário do Vitória tá bom? Sabe por que eu falo isso? Porque assim, o Mateuzinho foi sondado, certo ou não? Foi sondado. Inclusive o departamento do Vitória não liberou ele, porque eu achei que talvez eles entenderam ali que poderia valer mais. O jogador ficou chateado, tomou cartão amarelo, ficou suspenso e não jogou contra o Bahia. O Janderson também teve uma sondagem, inclusive acho que o Janderson já foi vendido. O Wellington Rato também não faz parte do Vitória. Se caso estiver errado, presidente ou diretoria do Vitória, a comissão aí, ligue pra cá, a gente esclarece aqui e se retrata. Mas é a conversa que a gente tem, segundo as nossas fontes que a gente tem aí no Barradão. E o Janderson, ele foi sondado também, não liberou ele, então ele certamente jogou triste aí, então nem foi escalado para esse jogo. Aí eu quero perguntar a você, na sua opinião, quem hoje é o culpado dessa situação, desse jogo, do empate, que o Vitória precisava da vitória? Quem você coloca a carga toda aí, Profeta? Rapaz, eu penso que não dá para escolher somente uma pessoa para ser ocupada, né? Normalmente, numa situação dessa aí, é uma junção de fatores que contribui, né, para que o time ou a equipe se encontre numa situação dessa. Como você falou aí, o presidente, o Fábio Mota, ele faz uma excelente gestão. Faz, o Fábio Mota faz. Ele realmente está dando aula, né, de como gerir um time de futebol. E pelas notícias que a gente recebe, que a gente vê, que a gente ouve, a gente vê que o Vitória paga tudo certinho, o salário em dia, né, tudo certinho, bonitinho. Então a culpa já é dos jogadores. É isso, aí já é dos jogadores. A gestão tá ok, né? Claro que sim, se a gente for entrar no fator da contratações, né, de contratações, realmente a Vitória tem deixado a desejar com relação a contratações, né? Eu não sei a estimativa de quantos jogadores o Vitória contratou desde quando subiu da Série B para a Série A, né? Ano passado que jogou a Série A e esse ano. Eu não sei quantos jogadores foi, mas eu sei aí que foi mais de uns 30 jogadores ou mais. Houve investimento, né? Houve investimento, só que aí entra a questão de que quem é que está sondando esses jogadores? Quem é que vai ali, que pesquisa, que vê, pô, tal jogador vai cair bem no Vitória, esse jogador vai dar certo, tá? Então tem que ver quem é o setor, né, do Vitória ali que sonda esses jogadores, né? Que pesquisa, que olha, tal jogador, o valor tá ok, dá para pagar e tal. E aí tem que rever isso aí. Porque é complicado o time estar nessa situação. Os próximos jogos do Vitória, o Vitória vai para fora de casa, vai pegar o Botafogo. Eu quero até perguntar para a Assis o seguinte. Rapaz, pelo Campeonato Brasileiro 2025, o Vitória vai pegar o Botafogo, depois o Bragança Paulista, depois o Sport. Esses 3 jogos aí, na sua opinião, inclusive,
qual é os 3 jogos que o Vitória poderia pensar em ganhar, na sua opinião? Contra o Botafogo, contra o Bragantino ou contra o Internacional de Porto Alegre? 3 jogos bastante complicados, né? O Botafogo vai vir do Mundial de Clubes, vai vir em pensamento, não depende lá do Mundial de Clubes. Pode ser que o Botafogo seja eliminado antes, pode ser que a gente vai falar sobre isso também. Tem um extenso campeonato para ele lá e a gente pode pegar ele descansado ou então eles com fome de vencer. Inclusive, na sua opinião, vamos lá, tete a tete, cara a cara aqui. Vitória Internacional, qual é o placar? Pra mim, na verdade, Internacional é Vitória, né? É Vitória, né? 2-1 pro Internacional. 2-1 Inter? 2-1 Inter. Botafogo e Vitória. Botafogo e Vitória. Que é 2 jogos que o Vitória vai fazer fora de casa. É como você falou, o Vitória, o Botafogo voltando, né? Esse jogo é dia 15/7. Na sua opinião... Isso vai depender muito do Mundial, mas pra mim 2-0 Botafogo. E aqui dentro de casa, Vitória e Bragantino, quem ganha esse jogo? Vitória e Bragantino, vou botar um empate 1-1. 1-1. E na sua opinião, Carvalho, Internacional e Vitória? Olha só, o Inter, ele tem uma caída de rendimento aí brutal, né? Inclusive tá na zona de rebaixamento. Mas tá na Libertadores, né? Não sei se classificou, a gente vai ter essa notícia aí. Mas o atual momento do Inter não tá sendo bom, não. Inclusive, Roger Machado, ele tem tido o trabalho dele questionado, né? Sobre a atuação. Esses maus resultados. Esse jogo aí eu vou colocar empate. 1-1. Botafogo e Vitória. Rapaz, lá no Rio de Janeiro. O Botafogo, ele deu um tchan, né? Ele vem tido bons resultados. Isso. E o Igor Jesus, sabe? Esse jogo vai ser na onde? Esse jogo vai ser no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, rapaz, aí... E Samarino é monstro. Ficado por Vitória. Vou botar 2-1 aí. Agora, inclusive, o Botafogo, ele foi campeão do brasileiro, mas não vai ser mais. Né? Não vai ser mais porque aquele time foi todo desfocado. Perdeu todo mundo. Cracaço de jogador aí. E na sua opinião, aqui no Barradão, Vitória e Bragantino? Rapaz, esse jogo aí, cara, é 1-0 Bragantino. Mas dentro da divisão da torcida do Vitória? 1-0 Bragantino. Então tá Bragantino bom. Então tá certo. Valeu? Vamos lá, vamos mudar a pauta. É o seguinte, eu quero que vocês analisem esse na câmera 2 ali. Teve essa entrada aí do jogador do Cruzeiro que ele foi infeliz. Olha assim na câmera 2, pode olhar ali. Teve essa entrada do jogador Eduardo em cima do jogador do Vitória. Inclusive, ele colocou a mão na cabeça, ele entende que é esse aí que... O Jamerson, né, Varão, que sofreu essa... Jamerson, né? Não, é Jamerson mesmo. É Jamerson o nome dele. Porque tem Jamerson e Janderson. É Janderson, né? Mas é o camisa 50... O camisa 83. Jamerson. O Gabriel Baralhas, que pra mim é bola. O Ronald é bola. Mateuzinho pra mim é monstro. Mateuzinho, você é monstro, você é bola, você joga muita bola. Agora, se você vai sair do Vitória, porque assim, eu penso dessa forma. Quando a gente quer sair do Gol, inclusive eu tô aqui no canal do Gol, certo ou não? Tô no canal do Gol, mas num dia que o canal do Gol disser assim, eu não quero, Wanderson, obrigado aí pelo seu trabalho, eu não quero mais, eu tenho que respeitar. Então eu tenho que entender que o canal do Gol quer crescer, quer crescimento. Mas um dia que você receber uma sondagem de algum time, Varão, ou de alguma emissora, gostei do seu comentário, quer trabalhar, certamente você vai falar comigo, certo ou não? E aí tem o meu interesse em sair, o que você pensa, o canal do Gol vai liberar você. O canal do Gol não vai segurar o Assis, que recebeu quem sabe é de jogo aberto de alguém aí, para comentar, para falar, para fazer parte do time, que é uma honra para nós. Então, e aí foi aconteceu com o Mateuzinho, foi sondado, balançou o atleta. Vamos lá, ele ganha hoje no Vitória 150 mil. Vamos botar assim, nessa faixa 150 mil. Aí ele foi recebeu para ganhar 300 mil. Vai balançar o atleta ou não? Certeza. Aí vai perguntar a você, vamos lá, ô Assis, quanto é que você ganha aí no canal do Gol? Aí assim, não, eu ganho aqui meio X. Então aqui a gente tá pagando 2x, você quer vir? Vai balançar você ou não, Assis? Certeza. Vai balançar você na hora, aí você vai falar com o canal do Gol, uma coisa vai acontecer comigo. O dia que o canal do Gol não quiser, eu vou respeitar, a gente tem que entender isso e tem que tocar o barco. Mateuzinho, o Lucas Braga, o Oswaldo pra mim, Varão, e o Renato Kaiser que vive nessa fase aí. O Janderson saiu do Vitória e também o jogador que foi campeão da série, o centroavante do Vitória saiu também do Vitória, aí ele tá tendo essa oportunidade agora. Essa é a hora de mostrar futebol. O Vitória não pode ter esses 3 jogos pela frente aí, o Internacional fora de casa, o Botafogo fora de casa e o Bragantino dentro de casa. O que o Vitória tem que fazer, Varão? Mudar as peças, mudar a forma de jogar. O que você tem que pensar para pelo menos nesses 3 jogos aí, sair daqui pelo menos com a metade dos pontos, né, Varão? Eu penso que com esse tempo, né, que o Vitória aí vai ter, não só o Vitória como outro time também vai ter esse tempo de descanso, de preparação devido ao Mundial,
esse tempo vai ser crucial. Bota a escalação para mim na tela aí, para o segmento aí do Brasileirão, né? Eu entendo que Carpini, juntamente com sua comissão técnica, eles estão elaborando, né, estratégias, vão mudando o conceito. Certamente a Vitória também deve fazer algumas contratações ali contundentes, né? Principalmente lateral esquerdo agora, né? Porque Vitória está em decadência. Devido à contusão de... Claudinho, para mim, é bola. Olhando essa classificação, Everton, você pensa quem é forte candidato. Porque assim, o Sport só tem 3 pontos, Assis. Rapaz. O Vitória 3 pontos, o Juventude. Na verdade, o Sport... Juventude 2 grandes. O Sport subiu agora, não é isso? Subiu agora. Cair para a segunda divisão. Vitória quem? O Sport e a equipe do Juventude. Então, no caso, vai ficar faltando 2 vagas ali. 2 vagas em aberto. E a gente botaria quem ali? Botaria o Bahia ali nessa vaga? Eu acho que o Bahia esse ano não briga para cair. Eu acho que o Bahia briga ali com certeza a Libertadores, sim, então sim. a Sul-Americana, né? Mas a Libertadores tá mais pro Bahia. Vamos lá, Carpini deu uma entrevista pro Vitória, ele falou que por ele ser o técnico, a carga tem que ser para ele. Você concorda com ele, Assis? Rapaz, ele tá tomando essa carga para ele, no caso? Segundo ele, por ele ser técnico, essa carga tem que ser para ele. Você pensa assim? Como é que você pensa? Eu penso que a carga tem que ser dividida entre eles e o jogador. A carga maior... Os atletas, né? Esse técnico, comandante ali da sua equipe, e os jogadores também, né? Tem que dividir a carga. E você pensa o que, Cavalho, sobre isso aí, sobre essa declaração do Carpini? Porque assim, ele não tem muito o que falar. Sim. O clube, o jogador que estão no Vitória hoje, não estão entregando aquilo que foi treinado, certamente. Porque a escalação do Vitória foi ofensiva. Então, os jogadores não entregaram. Na câmera 1 aí, Jair, o que você pensa aí do Carpini sobre essa declaração que ele deu, a culpa dos jogadores, da comissão? O que está acontecendo aí? Não, uma atitude de homem, né? De líder, realmente, para falar assim, para tomar essa responsabilidade. A gente sabe que em qualquer lugar, né, seja no casamento, no trabalho, tem que ter um líder e tem que ter uma pessoa que responda, né, pelos resultados, ou resultado bom ou resultado ruim. Né? Se a casa vai mal, se uma família ali ela vai mal, os filhos viram desordeiro, a casa vira bagunça, é sinal que o líder ali, o homem da casa, ele não está sendo líder de verdade. Fraquejou em alguma ocasião. Exatamente. E no time de futebol, o responsável máximo aí, primeiramente, é o técnico. São os treinadores. Tanto que quando o time vai mal, o time vai fazendo uma campanha mal, o time vai tendo maus resultados, quem é o primeiro a morder a boca? É o treinador. Dificilmente A ideia de um time vencedor, a ideia de um time performando bem, sai da cabeça do treinador, né? A articulação, a forma de jogar, né? Marcação alta, marcação baixa, fica aqui, fica ali, isso é o treinador que direciona, isso é a comissão técnica. Então, eu entendo que foi uma declaração de homem, né? De líder. Na verdade, realmente ele não tem tido bons resultados. Mas eu gostei dessa atitude dele de chamar a responsabilidade para si. Agora, infelizmente, dentro do campo o resultado não está vindo, né? Tem um jogador, Varão, que eu queria que estivesse no Vitória, é o William Farias. Eu tenho uma imagem dele aí, de um vídeo, de uma entrevista que ele deu no jogo, que ele foi o melhor jogador em campo. Né? A gente vai voltar a falar sobre o Vitória, sobre a situação. Eu quero que você analise comigo essa entrevista dele. William Farias, pode botar, diretor. Glória a Deus. Até me emociono. Nunca imaginei ver um momento desse, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Em Romanos 8 diz que tudo é por Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, hoje, agora e sempre. E tudo que eu tenho feito, tudo que tem acontecido na minha vida, a honra e a glória é toda de Jesus. Não era nem para eu estar aqui. Só que não sei porque Jesus me escolheu. E se eu estou aqui é para honra e glória dele. O que aconteceu? Por que não era... Oi? O que aconteceu? Por que não era para você estar aqui? Porque tinha muito mais gente mais capacitada do que eu, melhor do que eu. E Jesus me escolheu para estar aqui hoje, vestindo a camisa do Vitória, jogando uma Série A. Então toda a honra e toda a glória é dada a ele. De verdade, nunca imaginei viver um momento desse. Ser artilheiro da Série A, isso é muito especial.
o nosso time hoje vivendo o momento que está vivendo, ganhar de uma equipe tão grande como o Atlético, um jogo gigantesco, uma equipe muito qualificada, um time milionário. Só Deus, é amor de Deus que está aqui neste lugar, a honra e a glória é toda dele. Obrigada, tá aí o William Oliveira. Mas ele, nesse momento aí, isso aí foi ano passado, ele tava numa crescente, assim, muito boa, fazendo gols, né, dando assistência. Que a carreira de jogador é assim, né, mano? Marcando bem, né, jogando bem. Eu penso que assim, o Vitória, ele vem se reformulando também, né? Tipo, a gente sabe que um time, ele tem que ter um entrosamento, né? E os jogadores se conhecem, né? O Vitória vendeu alguns jogadores, outros jogadores se machucaram e entra outros. Aí no que vai entrando esses outros, não vai tendo aquela liga, né? Aquela sequência, né? Entendeu? Aquela combinação. Às vezes o treinador entra também, que é algo diferente. Aí mexe, e aí a gente vê isso quando entra um treinador novo, quando é início de temporada, né? Chega um jogador novo, tal e tal. E aí já é outra história. Então eu penso que foi isso que aconteceu, porque com aquele time ali, ele tava jogando bem, ele tava bem entrosado com todo mundo ali. Vamos lá, é o seguinte, agora, o Vitória nessa situação, tá brigando para não cair, situação difícil. É o seguinte, o Vitória teve uma situação agora, essa semana, que tá balançando o clube, a saída. Na verdade, antes de eu falar dessa polêmica, eu quero colocar o presidente do Vitória falando sobre o Vitória ser SAF, e aí a gente vai discutir sobre isso. Pode soltar, diretor. Até 27, e se tiver um investidor antes, até antes desse momento. Verdade, eu acho que os clubes brasileiros todos vão caminhar para isso, que a partir de 27 a tributação sobre a associação é muito grande. Então, o Vitória está caminhando, sim. Independente de ter ou não investidor, nós vamos transformar o Vitória em SAF até 27, e se tiver um investidor antes, até antes desse momento. Vamos lá. Sobre essa entrevista do presidente, é o seguinte, presidente. O Vitória, e inclusive parabéns pelo seu trabalho, Fábio Mota. Não parabéns pelo seu trabalho não, porque a situação do Vitória não tá boa. Porque os comentaristas hoje, não sei se você concorda, Assis e Jário, eles vivem de alguns, e isso acontece, faz parte, a gente não pode esconder disso. A gente tem que paparicar. A gente não, alguns paparicam, né? A gente aqui no canal do Gol, talvez a gente não tenha nenhum convidado aqui junto com a gente, eu não sei, talvez um jogador se interesse de vir conhecer aqui o nosso estúdio, conhecer nosso trabalho do canal do Gol aqui, mas a gente cobra, a gente desce o pau, porque agora quando tá bem a gente elogia também, a gente não só critica, a gente é pertinente naquilo que a gente comenta. Só que o Vitória, a gente não pode elogiar o trabalho do Fábio Mota nesse momento, porque não tá bem. A gente poderia elogiar, mas a gente não pode elogiar agora, porque o trabalho do Fábio Mota não está sendo bem feito, porque o Vitória está brigando para não cair. Agora eu quero falar para o presidente o seguinte: se o Vitória cair para a segunda divisão, presidente, não vai aparecer investidores. Então a SAF hoje, aqui se você for olhar, o Sport não é SAF, o Fortaleza não é SAF e o Vitória não é SAF, estão passando mal. O Fortaleza está até melhorzinho, mas o Bahia, o Vitória e o Bahia é SAF hoje, certo ou não? Inclusive, você sabe como foi o início da temporada do Bahia? Para embasar o time? O time foi enviado lá para Manchester, no estádio do Manchester City, para treinar lá. Então o Vitória precisa se o investimento para ser agora, não é depois, porque senão não vai ter. Como é que você pensa aí, Assis, sobre a possibilidade, inclusive nessa fala do presidente, de o Vitória possivelmente virar uma SAF na câmera 1 ali, Assis? Eu acredito que a equipe sendo SAF, eu acho que seria um investimento bem legal, porque a gente pode olhar a equipe do Bahia, hoje em dia, tá brigando por bastante campeonato. O Bahia voltou saiu da Libertadores, mas tá brigando com Sul-Americana. Libertadores, a Sul-Americana, que é Copa do Brasil também, né? Um campeonato bastante importante para a região. O Bahia hoje é quinto colocado, o Beck colocado hoje? Quinto colocado, né? O Bahia é SAF hoje. Grupo City aí patrocina o Bahia. É o seguinte, agora eu quero perguntar a vocês, diante dessa fala do presidente, a gente aqui não vai... Matheusinho é monstro, na minha opinião, jogadorzaço, Oswaldo é monstro, mas o elenco do Vitória precisa de um boom aí para as coisas melhorar, para a nossa patrocina do Vitória não ficar passando essa situação. O time da Bahia, o time de outro estado, tem competência total de não deixar o seu clube ser campeão, de não fazer isso. Aí é só Flamengo, quem mais, mano? O Palmeiras ali. Sim. Sabe? E aí? E a gente? A gente nunca vai ter esse prazer de entender que seu time vai brigar por... Pode dar essa alegria. Pode dar essa alegria pro torcedor da Bahia de outros estados. É o seguinte, o Zé Eduardo, apresentador da Record,
né? Ex-apresentador da Record, inclusive, era um dos melhores apresentadores da televisão baiana. Verdade. Que é o Zé Eduardo, inclusive tem uma carreira eminente aí, a gente vai discutir sobre isso. Só que há aí murmurações, eu não sei como é que você pensa sobre isso, há uma murmuração de que ele poderia ser o presidente do Esporte Clube Vitória. Eu particularmente gosto muito do Zé Eduardo, ele fez um vídeo quando saiu, a gente tem um vídeo dele aí, diretor? Tem um vídeo dele no ponto aí? Se tem, antes dos comentaristas comentar, pode soltar o vídeo dele aí. Gente, eu quero agradecer a todos vocês. Meu Deus, não estou conseguindo responder. É um zap atrás de zap. Eu nem imaginava que ia causar esse alvoroço. Foi tudo tranquilo, foi tudo jóia. Maravilhoso. Anos de Record. Gente, 18 anos de Record. Não é? É muito tempo, não é? 18 anos de Record, 35 anos de jornalismo. Eu preciso um pouco mais de tempo para descansar, não é? Eu fico muito feliz que chegamos a um acordo. Era muito tempo para mim. Tô novo, mas é muito tempo. Rádio, site, TV, enfim, tudo com dosagem. Bacana, a gente aguenta. Mas eu já estava pedindo um pouco para diminuir a quantidade de violência que a gente apresenta. Isso desgasta mentalmente. Antes de qualquer coisa, temos exemplos no nosso jornalismo de pessoas que não suportaram. Eu não quero chegar nessa etapa. Produção, deixa só ele. É o seguinte, aí ele tá falando aí na TV Record, ele falou que saiu de 18 anos, pode deixar a imagem dele aberta lá, se puder dividir comigo aqui, é melhor. É o seguinte, há uma murmuração de que ele poderia se candidatar para ser o possível presidente do Esporte Clube Vitória. A gente sabe do amor dele pelo Vitória, a gente sabe também de um pouco de algumas palavras emblemáticas que ele lança pro Fábio Mota, quando o Vitória perde, e é isso aí, a gente não sabe. Como é que você pensa de uma possível contratação, um possível Zé Eduardo? Porque assim, 18 anos na Record não é 18 dias, né? E pra mim, no horário dele ali, ele brocava, né? E uma das coisas que eu faço é reconhecer isso. Você tem que reconhecer que é os melhores. Hoje, a gente tem que, por exemplo, na minha opinião, um dos melhores apresentadores de todos os tempos é Silvio Santos. Pra você era quem? Não, ele também. Silvio Santos, pra você... É comunicador da... Na minha opinião, o de jornalista, na minha opinião, era o Marcelo Rezende. Na minha opinião, particularmente. Na sua opinião, era quem? Rapaz, é Cid Moreira. Cid Moreira, na sua opinião, assista. Marcelo Rezende, eu acho... Na minha época é um... O cara era monstro, o cara é monstro. Narrador, na sua opinião, quem é o melhor narrador? Pra mim, aí é o Galvão Bueno. Assina embaixo. Galvão Bueno. Então a gente tem que reconhecer nosso livro. Por exemplo, o meu melhor atleta hoje de futebol, na atualidade, que a gente tem, é o Neymar. Eu sei que talvez vocês pensem diferente, mas hoje, na minha opinião, o Neymar é o melhor jogador e que a gente tem na nossa era aí, é o Neymar. Na sua opinião, é quem... Não, de talento, né, de genialidade, de fazer jogadas assim inesperadas. Realmente ainda não apareceu um jogador semelhante, ou até mesmo 80% igual a Neymar. Não apareceu. A câmera 1 ali, Carvalho. Não apareceu, exatamente. Mas atualmente a gente sabe que a situação não, Neymar, é delicada, mas ele... Mas de fato ainda não apareceu algum jogador semelhante a ele. A gente vai falar dele aqui. Na sua opinião aí, Assis, quem é o melhor jogador? Neymar continua sendo o cara é monstro, né? Melhor jogador da todos os tempos. Neymar é Neymar. Agora eu vou dar um Neymar, pô, bota a jogar. Vamos mudar a chave agora, vamos falar da seleção brasileira? É o seguinte, a seleção brasileira jogou contra o Paraguai em São Paulo, me lembra aí onde que a seleção brasileira jogou, contra o Paraguai. É o seguinte, se caso na Neoquímica Arena, se caso fosse a seleção, se caso fosse do Dorival Júnior, jogando contra esse time essa seleção, que inclusive essa seleção tinha ganho o Uruguai de 2-0, deu 2-0 nessa seleção, deu 2-0 no Uruguai, essa seleção do Paraguai. Vamos lá. Se fosse um Dorival Júnior, se fosse um Tite, a gente ia descer o pau neles. A gente ia descer a linha neles. Por que a gente ia descer a linha? Porque o Ancelotti, ele retrancou o time. O gol que o Brasil fez com a seleção brasileira não foi uma jogada trabalhada, uma jogada feita. Foi uma sobra ali que, dentro da área, foi feliz o jogador do Brasil que fez o gol. Bate fez o gol. A seleção brasileira, hoje, a gente tem que entender uma coisa. Não somos
Infelizmente, não somos mais o país do futebol. A gente não é mais o país do futebol, não adianta. Não tem mais aquela hegemonia. Não tem mais aquele... Inclusive a genialidade, o futebol, na minha opinião, ficou muito feio. O jogador, se pegar uma bola, fazer uma embaixadinha no campo, é punido. O jogador, se ele fazer uma firula ali, ele é punido pelo próprio comissão técnica que cobra dele, não faça isso. E a arbitragem que pune o jogador com cartão amarelo. E os próprios jogadores vai em cima daquela que quebra-pau. Então o futebol, ele perdeu a genialidade. A gente, o brasileiro, a gente era o país do futebol. O Brasil era o país do futebol. Hoje não é mais. Não somos mais o país do futebol. Então o que aconteceu? O Brasil deu 1-0 no Paraguai e vai se classificar para a Copa do Mundo. Mas essa seleção que você vê, que eu nem vi que ele não mudou muitas pessoas. Ele não mudou. Aí Casemiro olha e diz assim, olha, eu tô aqui, não é porque eu conheço o treinador, não é por mérito. Não é por mérito. Não é por mérito que você tá aí, Casemiro, que inclusive era para ser convocado, né, Barão? As outras vezes. Mas você não está aí por mérito. Você tá aí porque você conhece o treinador. Porque o treinador te conhece, ele convocou você por causa disso, não é por mérito. Talvez seja um pouco de mérito, tudo bem, né? E na minha opinião, você é monstro. Você é para ser... Mas esse time da seleção brasileira, eu não vejo eles falar mais de torcida. Eu não vejo ele falar da importância de torcida. E lá, aquela... Na sua opinião, esses jogadores que Ancelotti convocou, na sua opinião, o problema da seleção brasileira era o treinador ou não era o treinador? Rapaz, eu vi alguns comentaristas falarem sobre esse assunto, né? De que o Brasil, apesar de ter vários bons jogadores, né, jogadores que atuam com performances excelentes na Europa, só que quando chegava na seleção ali, realmente o trabalho não dava certo, né? No Brasil não ganhava aqueles jogos apáticos, né? Então a gente fica claro assim pra gente até discernir um pouquinho do que acontecia. Até porque esse Dorival Júnior, ele não é um técnico mau, ele sabe trabalhar. Que hoje está treinando o Corinthians, né? Campeão e vencedor. Ele assumiu o Corinthians agora, o Corinthians deu uma melhorada, deu uma alavancada. O que eu entendo ali é que assim, o Brasil ele tem muitos craques, né? Muitos jogadores. Assim, não, tem muitos monstros, tem monstros. Mas só que é o individual. Eu acho que o que faltava, o que ainda está faltando no Brasil ainda, é a coletividade, né? É os jogadores entenderem ali que eles têm que ser coletivo, não é só Vinícius Júnior pegar a bola. Individual, né? Jogar individual para fazer o gol. É coisa que ele tem feito. Vamos lá, quem é melhor hoje, Brasil ou Argentina? Argentina. Quem é melhor hoje, na sua opinião, Brasil ou Argentina? A seleção argentina. A seleção argentina, ele joga para a pátria. Verdade. O jogador quanto nacional da Argentina, parece que ele está cantando algo, parece que é maior que tudo. E o coletivo deles são... Eles são muito... Ele joga pro Messi. Aí a gente quer comparar, a gente faz isso muitas das vezes. A gente quer comparar o nosso time que a gente tinha, peraí, Adriano, Imperador, não dá. O Bruxo, que é o Ronaldinho Gaúcho, o Kaká, desculpa, o Kaká era o mais fraco. Na minha opinião, daquele 3 bolas de ouro, foi 3 ou 4 bolas de ouro. Mas mais fraco, eu falo assim, mais humilde, não era de fazer aquelas... Era o simples dele, monstro. Aí você quer comparar os caras de hoje com o de hoje, não faça isso. Eu acordava 4 da madrugada para assistir o jogo da seleção brasileira. Eu chorava pela seleção brasileira. Hoje eu nem assisto mais. Então, a gente não somos mais o país do futebol. A gente não joga com amor. Os jogadores... Vamos lá. Na sua opinião, você acha que os jogadores hoje da seleção brasileira jogam por amor ou por dinheiro? Joga muito pelo dinheiro, né? Porque o amor, acho que... Acabou! Ficou pra trás. Se você olhar a classificação aí, olha só quantos pontos da Argentina. Mas você acha que esses pontos aí é por coincidência ou por mérito? Da Argentina? Olha só, na classificação. O Brasil, olha só o time. Se o Brasil ficar em oitavo ali, se ficar em oitavo, vai repescagem. 10 pontos de vantagem em relação à seleção brasileira. E olha só, Uruguai, Chile, 10 pontos. A seleção brasileira não joga com amor. Aí você quer comparar até aquela seleção de 2010 aqui. Ou se você olhar, eles tinham Robinho, Luiz Fabiano. Aquela seleção me representava mais do que a seleção de hoje. Aí o Ancelotti não leva o Hendrick, porque eu acho que o Hendrick tava machucado, né? Eu não sei. Mas eu acho que sim. Tava machucado, ele leva o Rafinha. Quem é Rafinha? Tudo bem, e aí? A seleção brasileira hoje, o problema foi o que o Luxemburgo disse, que o problema não é o técnico. Então, na sua opinião aí, Assis, o Brasil é candidato a ganhar o título da Copa do Mundo em 2026? Acho muito difícil. Com essa seleção que tá, com esse elenco que tá, eu acho muito difícil. Teve uma coisa que o Ancelotti fez, que nenhum outro treinador faria, não teria essa ousadia de fazer, foi ele disse o seguinte, olha, eu quero marcar jogos
mas não com a equipe da Sul-Americana. Eu quero jogar contra o time europeu. E sabe por que nenhum treinador brasileiro teria essa ousadia de fazer isso? Porque se perdesse 2 jogos desse aí, seria eliminado, perdia o cargo. Ele teve essa ousadia. Mas Ancelotti, ele mostrou para que veio no jogo contra o Equador lá em Quito? Mostrou, Assis? Ancelotti mostrou para que veio? 0-0 o jogo. Mostrou para que veio contra o Paraguai? Não mostrou. 2 jogos, Eu acho que a parte boa desses 2 primeiros jogos da seleção foi que não tomou gol, né? Porque o Brasil vinha tomando muitos gols, né? Nos últimos jogos. Então, a parte boa disso aí que eu vi, né? Além da classificação já para a Copa do Mundo, foi que não tomou gol. A única coisa, assim, legal, boa que eu vi dessa nova gestão aí. Vamos lá. Ancelotti, na minha opinião, ele vai fazer um bom trabalho pela seleção brasileira. Ele é um treinador vitorioso, certamente. Ele ligou pro Neymar antes de vir para avisar. Vamos lá, qual é o treinador que ia ter panga para fazer isso? Ó, Neymar, você não vai ser convocado. Ó, Neymar, vou fazer aqui, mas você não vai ser chamado. Quem ia fazer? O Tite ia fazer isso? O Dorival Júnior ia fazer isso? O Ancelotti fez isso. Mas isso é bom para o clube? Você acha que a seleção brasileira deve ser com Neymar ou sem Neymar, Cis? Neymar é um atleta espetacular, né? Eu acho que a seleção necessita muito do Neymar, né? Dependente do Neymar. Acho que Neymar cairia bem na seleção, mas o Ancelotti fez um corte, eu acho super legal, em cortar Neymar, pelo menos para ver, testar outros jogadores. Para ver qual que você é, na sua opinião aí, Carvalho, o Neymar deveria ir? Como é que você pensa aí? Não, atualmente Neymar não está em condições, né, de jogar jogos muito acirrados e muito importantes, como foi esses 2 jogos que o Brasil teve. Eu penso que o Ancelotti ele raciocinou bem, né? Ele pensou bem e tomou a decisão mais correta, porque Neymar ele vem se machucando, né? Ele está, inclusive, em recuperação da última Poderia atrapalhar o vestiário também, né? Exatamente. Então, o Ancelotti ele tem a pressão de classificar logo o Brasil que foi que se classificou com o último jogo com a vitória, e com a pressão de ganhar na estreia, né? Nos 2 primeiros jogos. Então, ele fez certo em não ter levado o Neymar. Eu também não levaria, porque Neymar ele está se recuperando. Tem qualidade? Tem. É um jogador diferenciado? Mas está se recuperando ainda. Na sua opinião, a gente é o país do futebol? O Brasil é o país do futebol hoje? Historicamente né? Mas atualmente não. Atualmente porque é jogada mais ali pro Vini Júnior. A gente torce pro nosso futebol. Eu particularmente, Carvalho, eu não vou torcer na Copa do Mundo a favor de outro time. Eu não consigo. Eu também não. Eu não consigo fazer isso, até porque somos isso não patriotas. Existe. Eu não consigo fazer isso. Mas a seleção brasileira hoje, ela não me representa. Os jogadores da seleção brasileira, não é lindo ver vocês jogarem. Vocês não jogam com amor. Desculpa. Vocês não jogam com amor. E deveria jogar. Eu quero ver aquela vibração. O Casimiro fez isso. Eu tenho imagem. Se tiver, bote aí, diretor. O jogador dividiu uma bola, ele pegou, agitou o jogador próprio da seleção brasileira, entregou aquele espírito para ele. Eu quero isso, eu quero ver a raça dos atletas entrar no jogo. Eu quero ver eles engrenar isso, eu quero ver eles buscarem isso, porque é isso que a gente quer. A gente vê o jogador cantando nacional com a mão no peito e cantando pra pátria. Os jogadores da Argentina fazem isso. Pô, a Argentina joga... E aí? Só tem Messi. Não, tudo bem, tem os outros jogadores ali, né, Barão? Que compõem e jogam pelo time. Da Argentina Eles jogam uns pelos outros, isso é muita união. Aí o jogador brasileiro nem pisa no chão, mal foi convocado, aquela emoção, aquela agonia, jogador que... Pare com isso. Essa seleção brasileira não vai ganhar nada. Me desculpa. A seleção brasileira, esse ano, na Copa do Mundo, talvez a Copa América... Pronto, o Brasil jogou contra a Argentina. Quando foi o jogo? O último jogo foi 4-1. Fora o quê? Fora o baile. Fora o baile. Aí a Rafinha faz o quê nesse jogo? Olha, desculpa, não foi isso que eu quis dizer. Meu irmão, aí, isso foi na entrevista com o Romário. Que ele disse... Ficou feio, você acha? Ficou. Ainda mais depois da derrota. Porque ele disse assim, olha, para Romário, Assis, ele disse, olha, vai quebrar, eu vou fazer acontecer. Ele tem pânico para falar isso, na sua opinião? Ele deveria falar isso? Deveria não. O que você acha? Na minha opinião, o que ele deveria dizer? O jogo vai ser assim, assado, e a gente vai lutar para ganhar, a gente respeita o clube. É para ele fazer isso. Na humildade. Na humildade, porque ele não é... vamos lá, ele é monstro. Ele tem quantas bolas de ouro? Não, ainda não. Apesar do bom momento dele. Não, tudo bem, bro. Mas eu penso que ele tem uma bola de ouro? Não, ele foi na onda de Romário. A gente sabe que ele foi na onda de Romário. Mas Romário é Romário, pô.
O Mário tem respaldo, né? que não ia treinar, não treinava, chegava no gol, metia 3 gols. Não, o Mário não. Tá no jogo, metia 3 gols e... Já foi. Vamos lá, quando você viu o Ronaldinho Gaúcho falar isso? Contra a Argentina, nosso maior rival. E agora, graças a Deus, tem o Messi. Porrada neles? Porrada neles, sem dúvida. Porrada neles. Vai pra dentro com tudo? No campo e fora do campo, se tiver que ser. Gostei, é isso aí. A gente não tem que bater neles doído, porque eles são foda. Porrada neles. Pra finalizar, vai fazer a porra do gol contra a Argentina? Vou. Com tudo? Com tudo. Foda-se eles? Foda-se eles. Rapaz. Nunca vi. Quando você viu o Roberto Carlos, Monstro. quando você viu o Cafu dizer isso aí? Vamos lá, você vai jogar contra a Argentina lá? Aqui é difícil ganhar da Argentina. Na verdade, o que o Rafinha fez foi motivar mais ainda os jogadores a ir pra cima do Brasil e Não, fazer o que ele fez não, o que ele tentou fazer. O jogador argentino, né? Ele motivou os caras. Ele motivou o adversário a vir. E você viu os caras tirando onda com ele? Batendo na cabeça dele lá. Cara, é isso que você tem que entender. Acho que ele aprendeu muito com esse episódio. Não, aprendeu, e tem que ter aprendido. A seleção brasileira hoje, ela não me representa, mas eu torço pela seleção. Eu sou brasileiro, eu torço pela seleção. Como torço no nosso futebol baiano. Vamos mudar a chave pra gente encerrar aqui o canal do Gol? É o seguinte, vamos falar do momento do Bahia. O Bahia venceu o Bragantino lá em Bragança Paulista. Era um resultado que até você esperava, né? Que no último episódio do canal do Gol, você disse que daria 2-0. Você acreditava, Cis, que seria esse placar? E eu não sei o que você pensa aí. Eu imaginava que poderia ser ali um empate, um jogo mais trancado, mais difícil. Mas a partir do momento da expulsão do jogador do Bragantino, eu achei que o jogo ficou mais... Entrevista do Campeonato Baiano, ele pré-criticou, que ele disse o seguinte: olha, o único jogo que dá renda, dá receita para o Estado, até para a Copa do Brasil, ele sabe jogar também. O que você pensa aí sobre o Bahia, começar por Assis aqui, como é que você pensa do Bahia na Copa do Brasil, como é que você pensa do Bahia aí? Eu acho que o Rogério Ceni é um ótimo... Não, ele é monstro. Um ótimo treinador, eu acho que ele vai ir muito longe com a equipe do Bahia na Copa do Brasil. Que dá receita pro clube, né? Assim espero. Cada fase que você vai avançando... É uma renda pro clube. Mais, e assim espero que ele vá muito longe na Copa do Brasil. Na sua opinião, no brasileiro, o Bahia, Carvalho? Rapaz, o Bahia, ele tem sido um time muito aguerrido, né? No início começou meio assim e tal, mas aí o Bahia está se encontrando, né? Tem tido bons resultados, ganhou do São Paulo, ganhou do Bragantino, né? Eu penso que o Bahia vai voltar aí desse recesso por conta do Mundial. Então ele fez os jogadores, né? Exato, motivado. E eu penso que o Bahia vai ficar ali bem na parte de cima ali da tabela ali. Vamos lá, o Bahia, ele poderia virar safra, depois o Bahia na... Sim. Acho que é um jogo... É vitória garantida aí? Com certeza. Não desprezando o time do Retrô, mas se a gente for... Beleza, dentro de casa, pela Copa do Nordeste, pelas quartas de finais já. Sim. Você acha que o Bahia passa? Como um bom tricolor de aço, o Bahia vai passar. Na sua opinião, Assis, Bahia e Retrô pela Copa do Brasil. Bahia e Retrô. Dentro de casa pelas quartas finais do Nordeste. Quem você... Inclusive, Fortaleza passa uma situação muito difícil. Bahia e Fortaleza, eu acho que vai ser um jogo bastante difícil por a equipe do Fortaleza ser bem treinada, mas eu acho que o Bahia consegue passar pela equipe do Fortaleza com uma certa dificuldade. Otimismo aí, né, Assis? Verdade. É o seguinte, como é que vamos só falar um pouco do Mundial de Clubes. Na minha opinião, o Mundial de Clubes a gente vai entender, inclusive o Palmeiras ganhou hoje, não foi empatou com o Porto no primeiro jogo, e o time da Arábia, acho que é o Al Ahly, um negócio assim. O Palmeiras deu 2-0. É de extrema importância a gente retratar que o time da Europa é superior ao nosso time hoje. É superior aos nossos times. Mas a seleção brasileira poderia, como um todo, observar esse tipo de jogos europeu para colocar ao nosso respeito, ao nosso favor, Carvalho. A gente poderia buscar entendimento sobre... Porque assim, a gente poderia colocar o Abel Ferreira para ser treinador da seleção brasileira, certo ou não? Sim. Mas sugeriu o Ancelotti. Quem, na sua opinião, deveria ser o treinador da seleção brasileira? Você acha que a CBF acertou? Porque não é mais o Reginaldo Rodrigues. Agora é o vice dele que está como presidente da CBF. Na sua opinião, o que deveria ser feito aí? Eu penso que a CBF ela acertou sim em contratar Ancelotti, até porque o currículo dele dispensa comentário, né? É um técnico vencedor total, mas se escolhesse o Abel Ferreira também seria bom. Na minha opinião, ele errou. Na minha opinião, a CBF errou, que deveria se contratar o Abel Ferreira, porque já é um treinador
do Brasil que está acostumado, inclusive treinador vitorioso, treinador que vence os jogos, deveria ser ele o treinador. Inclusive esses 2 jogos, se eu usar esses 2 jogos como base, como parâmetro para comentário sobre o trabalho, que é muito cedo, o trabalho do Ancelotti não foi bom. O início contra times muito inferior aos times que a gente vai enfrentar na Copa do Mundo. O que você pensa disso aí, Assis, referente à escolha da CBF para treinador da Seleção Brasileira? Eu acho o Ancelotti um treinador excepcional. Dispensa comentários, mas é um treinador já da casa, já brasileiro, que entenda já o futebol, acho que seria uma consideração boa também. Perfeito. Valeu! Galera, é o seguinte, estamos se despedindo aqui desse momento no canal do Gol. Com vocês aí, queremos agradecer a enorme audiência. Não sei quantas pessoas estão com a gente aí no YouTube aí. Nosso canal é assim, a gente aos poucos vai crescer. A gente entende, né, que, claro, tem mais... Tem canal de esporte aí que fala bem melhor que a gente, por isso a gente procura um horário pra gente não competir com eles, porque a gente tem que entender isso, né Carvalho? Verdade. Entender a superioridade. Por enquanto a gente vai crescendo, vai entendendo mais sobre o mundo do esporte, sobre como apresentar, como entender tudo isso aqui, e vai melhorando o nosso canal do Gol. Quero agradecer a todos vocês pela participação. Assis, muito obrigado aí pela sua presença aqui. Uma honra estar com vocês. O canal do Gol aqui, contratado pelo canal do Gol. Jário Carvalho, muito obrigado, né? Valeu, obrigado. Eu que agradeço pelo espaço aqui, né? E de poder, juntamente com vocês, falarmos de futebol, né? Que é o que a gente ama. É isso aí. Canal do Gol com vocês. Obrigado a todos. Um abraço e valeu!